Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Faremos a leitura até o versículo 11. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém. Eu quero meditar com vocês nesta noite sobre o tema, o processo da frutificação. Irmãos amados, Jesus Cristo, neste Evangelho, o Evangelho registrado por João, que foi o último Evangelho a ser escrito, ele dedica, do capítulo 1 ao capítulo 11, incluindo 12, parte dele, sua atenção ao povo, dirigindo-se ao povo, ensinando ao povo, fazendo milagres diante do povo. Na verdade, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Quando chega o capítulo 12, Jesus deixa de falar com o povo, encerra sua agenda com o povo, não dá mais oportunidade ao povo de ouvi-lo, e volta a sua atenção específica aos seus discípulos. Porque ele entra em Jerusalém, vai para o cenáculo, e ali ele especificamente se dirige aos seus discípulos. No capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos. E ordena os seus discípulos a amarem uns aos outros. No capítulo 14, tendo falado da sua partida, os discípulos estão aflitos, perturbados, inquietos. E ele conforta o coração deles, falando-lhes da casa do Pai, da sua segunda vinda, da promessa do Espírito Santo. Mas agora ele chega ao capítulo 15. E ele vai falar, primeiramente, nos versos 1 a 11, da relação dos discípulos com ele, Jesus. Neste capítulo 15, dos versos 12 ao verso 17, ele vai falar da relação dos discípulos entre eles, cuja tônica deve ser o amor. Neste capítulo 15, a partir do verso 18, Jesus vai mostrar a relação desses crentes, desses discípulos com o mundo, e alerta-os de que o mundo vai odiá-los. E aqui, especificamente, ele vai trazer à nossa memória algo sublime, magnífico, porque ele vai usar uma figura muito conhecida em todo o Antigo Testamento,
Ele vai usar a figura da vinha. E no Antigo Testamento, Israel era a vinha de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 5, diz que Deus plantou essa vinha no melhor terreno, que Deus a limpou, que Deus a sarchou, que Deus colocou muros de proteção, que Deus investiu nessa vinha o seu melhor. Mas essa vinha produziu o seu pior. Deus esperava uvas boas e veio uvas bravas. Israel não cumpriu o seu propósito. E o profeta Ezequiel, capítulo 15, versos 1 a 6, olhando para a vide, ele vai dizer o seguinte: um pé de uva, uma vide, só tem dois propósitos. Ou ele produz fruto, ou ele é jogado no fogo. Porque a madeira da vide não serve para construir nada. Não serve para ser um tronco, uma estaca onde você dependure nada. Não tem valor qualquer. Ou a vide produz fruto, ou então ela não tem mais outra utilidade a não ser queimada. E Jesus Cristo agora choca os discípulos, dizendo para eles: não é Israel que é a vinha de Deus, eu sou a vinha. Eu sou a videira verdadeira. A vinha que era Israel não cumpriu o seu papel. Houve uma frustração total. Em vez de ter produzido frutos que glorificavam a Deus, produziu frutos maus. Pois agora eu sou a vinha verdadeira, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. E desta forma Jesus vai nos mostrar que nós estamos ligados nele, intimamente enxertados nele. E a única maneira de nós produzirmos frutos é estarmos em Cristo. E se nós não estivermos em Cristo, nós seremos lançados fora, como um ramo seco, jogado no fogo para se queimar. E nesse texto, irmãos, Jesus vai mostrar que o propósito de Deus na sua vida e na minha vida é produzirmos fruto. Deus nos enxertou em Cristo para esse propósito. Você não tem outro propósito na vida. A grande pergunta que eu e você deveríamos fazer é esta: estou eu cumprindo o propósito de Deus? Estou produzindo fruto? Ou eu estou repetindo a história de Israel? E nesse texto, eu chamo a sua atenção, primeiramente para o verso de número 2, e depois para o verso de número 5. Porque há 4 categorias aqui de frutificação nesse processo. Primeiro, olha o verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto. A primeira coisa, ele está dizendo que algumas pessoas que estão nele não estão produzindo fruto. Estão infrutíferos. Segundo, todo que dá fruto. Então tem algum outro ramo que dá fruto. Dá fruto. Não muito, mas dá fruto. Terceiro grupo. Todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Então você percebe que um não dá fruto, o segundo dá fruto e o terceiro dá mais fruto ainda. Mas tem um quarto grupo. Confira o verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então tem um quarto grupo. O que não dá fruto, o que dá fruto, o que dá mais fruto e o que dá muito fruto. A pergunta é: quem nós somos? Em que grupo nós nos enquadramos?
Naquele que não dá fruto, daquele que dá apenas fruto, daquele que dá mais fruto, ou daquele que dá muito fruto. Neste próprio capítulo 15, verso 16, Jesus Cristo vai dizer assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, note uma coisa, Jesus não chamou você apenas para salvação, ele chamou você para produzir fruto. Aliás, ele designou você para produzir fruto. Então, eu quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, para esse primeiro grupo aqui, nenhum fruto. Versículo 2. Volte a sua atenção para o verso 2 comigo. Você pode ler em voz alta comigo o verso 2? Vamos juntos? Todo ramo estando em mim, não der fruto, ele o corta. Até aqui só. Bom, talvez, irmãos, este seja um dos versículos mais difíceis de serem interpretados de todo o Evangelho de João. Sabem por quê? Porque no meio evangélico, mormente no meio reformado, protestante, há 3 interpretações, sobretudo evangélico, duas interpretações e uma variante desse texto. Primeira pessoa que interpreta esse texto, um grupo que interpreta esse texto, dentre muitos dos nossos intérpretes, comentaristas, exegetas de linha reformada, é que esse texto está querendo dizer o seguinte: todo ramo que não der fruta, ele corta. Está falando de um falso crente. Um falso crente. De um crente que está ligado a Cristo apenas nominalmente. Porque note você o verso 2, todo ramo que estando em mim. Então os intérpretes acham que esse estando em mim é apenas nominal e não orgânico. É a pessoa que é membro da igreja, mas não é salvo. É a pessoa que tem o nome no hall de membros da igreja, mas não no livro da vida. E esses estudiosos acreditam que esse texto está fazendo uma referência ao Judas Iscariotes, que no capítulo 13 já tinha abandonado o grupo e entrado na escuridão da noite para negar Jesus. Então seria essa a primeira interpretação. A segunda interpretação é a seguinte: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Eu estaria se referindo a uma pessoa salva, mas que, por não produzir fruto, ela é arrancada da vide e perde a salvação. Bom, nós não subscrevemos essa interpretação, por entendermos que a graça de Deus é eficaz e por entendermos a perseverança dos santos. Uma pessoa não pode ser salva e depois perder a salvação. É por isso que é sustentada a primeira tese de que se a pessoa se aparta, se afasta, vai embora e perece no pecado, é porque ela nunca tinha feito parte verdadeiramente da igreja. Saíram dos nossos porque não eram dos nossos. Então essa é a segunda interpretação, a perda da salvação. Mas eu chamo a sua atenção para a terceira interpretação desse texto, e eu subscrevo essa terceira interpretação. Para nós interpretarmos melhor esse texto, nós teríamos que olhar que palavra João emprega para o verbo cortar. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Qual o verbo grego aqui? O verbo grego que Paulo vai usar aqui é o verbo airô, e esse verbo nunca foi usado no grego clássico para cortar, no sentido de seccionar e jogar fora. Segundo, o verbo airô, aqui em João, não significa apenas cortar, sobretudo significa levantar, erguer. Por exemplo, ele é usado quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, e Jesus manda recolher o que sobejou. O verbo lá, recolher, é airô. É o mesmo verbo cortar aqui.
no sentido de pegar, de levantar, de recolher. Por exemplo, segundo lugar, o verbo airô foi o verbo usado para Simão Cirineu carregando a cruz de Jesus. O verbo ali airô, é o mesmo verbo aqui. Consequentemente, penso eu que essa é a melhor interpretação do texto. Por quê? Por quê? Porque notem vocês que nós teríamos uma dificuldade doutrinária e teológica para interpretar o verso 2, em virtude da expressão, todo ramo que estando em mim. Pergunto você, como é que alguém pode estar em Cristo e não ser salvo? Como é que pode alguém estar em Cristo apenas nominalmente? Logo, João não está falando aqui nem de um falso crente e nem de perda de salvação. A pergunta é, então, de que João está falando? E eu entendo, à luz desse texto, que João está usando aqui a seguinte situação. Pense em você que ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos, e meu pai é o agricultor. Então, note o que João está dizendo. A ideia aqui é a seguinte, irmãos. Há determinados ramos, sobretudo os ramos novos, que eles correm o risco de crescerem para baixo, em direção ao chão. E ao crescer para baixo, em direção ao chão, duas coisas vão acontecer. Esse ramo vai se arrastar no chão e ser coberto de poeira, se tiver seco o tempo, e ele não vai ter condições de produzir. E se ele crescer para baixo e chover, ele vai se cercar de lama, vai umedecer e vai apodrecer e não vai produzir fruto. A pergunta é, quando um ramo cai, ou quando um ramo cresce na direção do chão, o que é que o viticultor faz? Corta esse ramo e joga fora? Não! O viticultor vai lá, levanta esse ramo, amarra esse ramo junto aos outros ramos, para que ele receba luz, calor, e possa, ao estar junto com os outros ramos, cumprir o seu papel, que é produzir fruto. A pergunta é, o que significa um ramo, já que nós somos os ramos, quando cresce para baixo? E o que significa o viticultor levantar esse ramo? Significa que o ramo cresce para baixo em relação ao chão, quando nós, crentes salvos em Cristo, caímos em pecado. Nos cobrimos de poeira, de lama. E eu dizer para você, amado, um crente em pecado não produz fruto. O que é que Deus faz? Deus nos levanta por meio da disciplina. Porque, na verdade, o papel de Deus, a obra de Deus em nos disciplinar, sabe qual é? É nos limpar. É nos levantar. É nos colocar de volta junto com os outros ramos. Quando é que um crente peca, irmãos? Via de regra, como a ovelha que se afasta do rebanho, é o ramo que se desprende da vide e começa a crescer numa direção contrária aos outros ramos. Agora note uma coisa. O método de Deus, portanto, tirar você da esterilidade, é o método da disciplina. A disciplina, ela não é agradável à primeira vista. A Bíblia chega a dizer isso. E no momento ela não é motivo de prazer, de alegria, mas de pesar. Mas depois produz fruto pacífico e de justiça. Mas quando Deus vai tratar com você e comigo na área de disciplina, Deus tem 3 graus de disciplina. Primeiro, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor.
Hebreus capítulo 12, versículo 5. Primeiro grau de disciplina, irmãos. Olha aí, por favor. Vamos ler juntos, versículo 5 de Hebreus 12. Você pode ler comigo Hebreus 12, 5? Vamos lá? Estais esquecidos da exortação e como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Até aqui. Primeiro grau da disciplina, irmãos, é a correção. Em outra versão diz repreensão. E essa disciplina é a disciplina verbal. É assim que um pai e uma mãe faz com o filho terreno. Adverte. Corrige. Não faça isso. Não faça aquilo outro. Não ponha a mão aí. Não toque naquilo outro. Isso é perigoso. Irmão amado, toda vez que você e eu, semana após semana, caminhamos para a casa de Deus, nós somos disciplinados por Deus. Toda vez que se prega a palavra de Deus, Deus está me corrigindo. E eu não tenho dúvidas de que esta igreja tem sido corrigida semana após semana pela pregação fiel das Escrituras, pelo ensino fiel das Escrituras nas salas de aula. Agora, deixa eu dizer para você, vem a segundo grau da disciplina, está aí no versículo 5 ainda. Está escrito assim: nem desmaieis quando por ele és reprovado. A reprovação é o segundo grau da disciplina. Vou ilustrar isso. Vamos imaginar que você esteja com a sua família ao redor da mesa da refeição. Aí imagine que o filho tem uma atitude indevida na mesa. À mesa. Aí você, pai, você, mãe, diz: menino, não faça isso. Aí o menino que estava sendo rebelde pega o prato de comida e joga no chão. De maneira a questionar sua autoridade ou se rebelar contra a sua autoridade. Qual passo que você vai fazer agora? Manter apenas na repreensão verbal? Talvez você vai tomar o seguinte passo: menino, você vai sair da mesa. Seu comportamento não está digno agora de ficar aqui. Você pega esse filho e retira-o da mesa. Você está dando mais um grau de disciplina. Ou vocês nunca passaram por isso? Ou vocês nunca tiveram que fazer isso? Disciplina, via de regra, você não disciplina um filho por peraltice. Você disciplina um filho por rebeldia. Mas aí você pode perguntar assim: bom, mas e se o filho não obedecer nem a esse ato de reprovação? Porque note você que o segundo grau é reprovação. Você está reprovando aquele ato. Olha o verso 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Aí vem o terceiro grau da disciplina. E eu quero dizer que esse negócio de açoitar não é politicamente correto hoje. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia continua sendo Bíblia. E a palavra de Deus não se adequa à nova política. Sabe o que Deus faz comigo e com você? Se eu não escuto o que Ele está me dizendo, Ele me reprova. E se eu não escuto o que Ele me reprova, eu pego o chicote. Quem não ouve a disciplina verbal de Deus vai receber o chicote de Deus. Sabe por quê? Deus prefere me disciplinar do que me deixar no chão, na lama e na poeira. Então note uma coisa, querido irmão: se você não está produzindo fruto, talvez a sua vida está caída. E Deus é o Deus que disciplina você para não perder você. Vamos ao segundo ponto, irmãos. Volta ao verso, agora volta lá para João 15, por favor. Volta para João 15, por favor.
E volte ao verso 2. É o segundo grupo agora. Segundo e terceiro grupo. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Então veja você que agora ele não está falando de levantar o ramo que caiu, agora está falando de limpar. E a linguagem limpar aqui, na língua grega, traz a ideia de poda. Se Deus nos levanta por causa do pecado, Deus nos poda para darmos mais fruto ainda. A poda não tem a ver com o pecado. O problema é que às vezes, irmãos, nós não estamos produzindo tudo quanto poderíamos produzir. Talvez você está produzindo a 30 por 1, mas Deus quer que você produza a 60 por 1, e quem sabe a 100 por 1. Quem sabe você está aquém do que você deveria estar e fazendo aquém do que deveria fazer, e Deus quer que você seja mais frutífero. Para isso, Deus pega a tesoura, começa a podar você. Sabe por quê? Entregue a nós mesmos, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar muito cheios de folhas. A tendência do ramo é crescer de uma forma viçosa, com muitas folhas, com muito vigor, com muito viço. E de repente a folhagem é tão robusta que não tem nem espaço para luz e nem tem condições desse ramo produzir fruto. Aí Deus pega a tesoura e começa a tirar toda a nossa pomposidade humana, toda a nossa folhagem, toda a nossa mera aparência, toda a grandeza de nós mesmos. E Deus vai cortando aquela folhagem luxuriante que impede a produção de frutos. Deus vai cortando aqueles brotos desnecessários, independente do quanto pareçam viçosos. Deus vai nos deixando secos, sem muitas folhas. Você diz, meu Deus, eu estou feio demais. Não tem beleza nenhuma nesse negócio. E daqui a pouquinho, no lugar de folha, vão brotando cachos bonitos, viçosos, suculentos, com muitos frutos, para a glória de Deus. Portanto, irmão, deixa eu dizer uma coisa preciosa para você. Se a tesoura de Deus está na sua vida e o sofrimento parece ser o que a tesoura provoca, não fique desesperado, não. Não fique desesperado. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. A Bíblia diz que nós devemos ter por motivo de toda alegria, ou passarmos por várias provações, sabendo que a provação, tendo cumprido o seu propósito, vai produzir frutos dignos de Deus, perseverança. É por isso que Paulo diz, nós nos gloriamos não apenas na esperança da glória de Deus, mas nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as provações produzem perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, e a esperança é firme, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Sabem por quê, amados? Porque o plano de Deus, você que está produzindo fruto, é que você produza mais fruto ainda. O que seria esse fruto? O que seria esse fruto? Primeiro, esse fruto é o caráter de Cristo na sua vida. É o fruto do Espírito. É o amor, é a alegria, é a paz, é a bondade, a fidelidade, a mansidão, é a benignidade, é o domínio próprio. Este fruto significa também resultados para o reino de Deus. De você ser aquela pessoa que não chega diante de Deus de mãos vazias, no sentido de ter levado alguém, compartilhado com alguém o evangelho da graça de Deus e levar pessoas a Cristo, e você usar as oportunidades que você tem para partilhar com as pessoas a boa nova da salvação. A pergunta é,
Como é que está a sua vida? Você tem produzido fruto? Deus quer que você produza mais fruto ainda. Mais fruto ainda. Deus não joga você fora. Deus não descarta você. Deus não desiste de você. Se você está caído, Ele levanta você. Se você está produzindo só um pouco de fruto, Ele poda você para você produzir mais fruto ainda. Deixa eu mudar a figura. Pense você na casa de um ferreiro. Não sei se você já visitou algum ferreiro. A dia de regra, um ferreiro tem lá, na sua oficina, 3 tipos de ferramentas. Primeiro, ele tem ferramentas velhas, quebradas, enferrujadas, tortas. Parece um montão de lixo. Segundo, ele tem ferramentas lá que saem desse montão de ferramentas tortas, enferrujadas, quebradas, que ele leva para a bigorna. Bota no fogo e malha, e malha, e malha, e malha, e malha, e malha. E ele dá forma. Depois ele pega essa ferramenta que está moldada e vai afiá-la, prepará-la para ser útil. O que significa isso? Significa que no reino de Deus não tem lata de lixo. Significa que Deus não desiste de você. Significa que não importa o estágio em que você esteja hoje, Deus continua investindo na sua vida. Se você está caído, Deus vai te levantar. Se você está produzindo pouco fruto, Deus vai te podar. Porque o projeto de Deus na sua vida é que você produza mais fruto ainda. Mas agora eu chamo a sua atenção para o último estágio. Confira comigo mais uma vez, por favor. Versículo 5. Aliás, vamos ler o verso 4 e 5. Podemos juntos? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então note você que agora ele não vai falar de produzir mais fruto, ele vai falar de produzir muito fruto. Muito fruto. E a ênfase toda desse texto é a palavra permanecer. Ela aparece 10 vezes no texto. O segredo de uma vida frutífera é permanecer em Cristo. E eu acho isso magnífico. Sabem por quê, irmãos? Porque nós somos levados a pensar, via de regra, que o nosso papel é trabalhar para Deus. Vamos 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 nos desdobrar e vamos fazer e vamos acontecer. E eu nem estou dizendo que não deva ser assim. Só que o projeto de Deus não é esse. A ênfase não é essa. A ênfase é permanecer em Cristo, 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 porque é deste caule, é desta árvore, é desta videira que vem a seiva, que vem a força, que vem o poder para que os ramos produzam. E aí eu aprendo aquilo que para mim é a revolução do cristianismo. O cristianismo não é tanto atividade, o cristianismo é sobretudo relacionamento com Deus. É vida com Cristo. O nosso fracasso em produzir fruto, irmãos, é que nós queremos produzir fruto por nós mesmos. Estanques, separados da videira e fora da videira, nós nada podemos fazer. E eu queria
que você pudesse entender isso com todo o seu coração nessa noite. Que vida com Deus é mais importante do que trabalho para Deus. Eu queria que isso entrasse no seu coração, que Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Que o trabalho para Deus só tem valor e só tem resultado quando ele decorre da sua vida com Deus. Do contrário, irmãos, vai virar um ativismo legalista, infrutífero. E aqui eu quero chamar a sua atenção para aquilo que o Senhor Jesus vai nos ensinar aqui, acerca de permanecer nele. Confira, em primeiro lugar, o versículo de número 6. Olha comigo. Se você não permanecer em Cristo, nem salvo você pode ser. Olha o verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Para mim, o verso 6 é a melhor maneira de interpretar o verso 2. Porque agora eu vou entender o que é cortar, agora eu vou entender o que é tirar. Agora eu vou entender o que é pegar um ramo e dizer, olha, você não faz parte, você não permanece no tronco. Então, se você não está ligado ao tronco, você não está ligado à videira, então você não é ramo da videira. Se você não é ramo da videira, então não faz sentido você estar aqui. Então você vai ser tirado, você vai ser jogado fora, você vai jogar no fogo e você vai queimar. Ou seja, sem estar ligado a Cristo, ninguém é salvo. Preste atenção nisso. Você pode ser presbiteriano e não ser salvo. Você pode ser batista e não ser salvo. Você pode ser assembleiano e não ser salvo. Você pode ser um teólogo e não ser salvo. Você pode conhecer teologia e Bíblia de capa a capa e não ser salvo. Você pode ser professor de escola dominical e não ser salvo. Você pode cantar no coral da igreja e não ser salvo. Você pode ser um conferencista internacional e não ser salvo. Porque a condição essencial de ser salvo é permanecer em Cristo. Se não permanece em Cristo, não faz parte da videira e não tem salvação. Segundo lugar, veja comigo, por favor, o versículo de número 7. Se permanecerdes em mim, eu chamo a sua atenção que em cada verso desse, o verbo permanecer vai estar repetido. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E aí nós entramos uma coisa importante. Como é que está a minha vida de oração? Eu tenho vitória na vida de oração? O que Jesus está dizendo é o seguinte, que vitória na oração, êxito na vida de oração, tem muito mais a ver com a vida que você leva do que com os pedidos que você faz. A condição para você ter vitória na oração é você permanecer em Cristo e a palavra de Deus permanecer em você. Porque veja bem, você falar para Deus e a sua vida está toda bagunçada, e a sua vida está toda errada, e você não permanece nele, e a palavra dele não permanece em você, então você não tem um canal que flui de comunhão com Deus. E aí o que acontece? A sua vida de oração é frustrada. Você quer vida vitoriosa de oração? O segredo é permanecer em Cristo. Terceiro, olha comigo o verso de número 8. Você pode ler o verso 8 comigo? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis Deus, 3 coisas aqui, irmãos. Primeiro, quando você produz, quando você está em Cristo, Deus é glorificado. Segundo, quando você está em Cristo, você dá muito fruto. Terceiro, quando você está em Cristo, você se torna discípulo de Jesus.
Que coisa magnífica, queridos. A pergunta então é essa: será que Deus está sendo glorificado na minha vida? Eu não posso responder isso por você. Responda. Você acha que Deus está sendo glorificado na sua vida? Você acha que quando as pessoas olham para você, elas dizem, é verdade, esse é um discípulo de Jesus, essa é uma discípula de Jesus. Quando a pessoa olha para a sua vida e diz, é verdade, tem muitos frutos, louvado seja Deus. Agora, é impossível que você e eu produzamos muito fruto, é impossível que você e eu sejamos conhecidos como discípulos, é impossível que você e eu possamos glorificar o Pai, se nós não estamos ligados na videira. Veja o verso 9. Leia comigo, por favor. Como o Pai me amou, também eu te amei. Permanecei. Irmãos amados, vamos pensar um pouquinho comigo aqui. Você pode fazer uma ideia do como o Pai amou o Filho? Você pode avaliar a natureza, a profundidade, a extensão, a sublimidade do amor de Deus Pai pelo Deus Filho? E veja vocês, que Jesus está dizendo, como o Pai me amou, eu também vos amei. Com o mesmo amor que o Pai me amou, eu estou me tornando um canal para transmitir para vocês as mesmas torrentes do amor de Deus por mim. Eu estou permitindo que esse mesmo amor jorre em catadupas profusamente para dentro de vocês. E eu quero mais, que vocês permaneçam nesse amor. E aí você começa a perceber que permanecer em Cristo é viver uma vida superlativa, uma vida maiúscula, uma vida caudalosamente feliz com o amor de Deus, inundando o seu coração. São torrentes desse amor. É o amor de Deus derramado no seu coração. E aí, irmãos, pense comigo nisso. Seu semblante vai mudar, suas palavras vão mudar, seus gestos vão mudar, suas atitudes vão mudar, seu comportamento vai mudar, seus relacionamentos vão mudar, porque o amor de Deus está irradiando dentro de você. Vamos comigo, versículo 10. Vamos juntos? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permanece. Aí você pode perguntar assim, mas como é que eu permaneço no amor de Jesus? Esse eu guardo os mandamentos. Irmãos queridos, sabe o que esse texto está querendo dizer? É o seguinte, Deus fala com você quando você lê sua Bíblia, Deus fala com você quando você vem à igreja, quando você se assenta na escola dominical. A pergunta é, o que eu faço com aquilo que eu escuto aqui domingo após domingo? Eu não tenho dúvidas, irmãos, que o nosso problema não é falta de conhecimento. O nosso problema é falta de obediência. Eu acho que nenhum de nós aqui pode alegar para Deus, Deus, sabe por que eu errei, Deus? É porque eu não sabia. Deus, sabe por que eu pequei? Porque eu não fui instruído. Deus, sabe por que eu não estou produzindo fruto, Deus? É porque eu não sabia que era assim. Sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? É que cristianismo para nós virou uma coisa mecânica. Nós botamos a nossa vida espiritual no piloto automático. O que nós fazemos, o que nós falamos de segunda a sábado, não tem nada a ver com o que nós fazemos aqui no domingo à noite, no domingo de manhã. A gente escuta, faz outra coisa. E aí Jesus Cristo está dizendo o seguinte, que para eu permanecer no amor dele, para eu experimentar estas torrentes do amor dele, eu preciso obedecer. É obediência.
É obediência. Porque senão a gente vai, escuta, volta, escuta, volta, escuta, volta, escuta, volta, escuta, uma semana, um mês, um ano, uma década, a vida não muda, a vida não muda, e repetimos os mesmos erros, os mesmos pecados, os mesmos deslizes, as mesmas quedas, os mesmos fracassos, os mesmos queixumes. Versículo 11, vamos juntos. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, que o vosso gozo seja completo. Sabe o que Jesus quer para você e para mim? Uma vida de exultação, exuberante, de uma alegria indizível e cheia de glória, de um brilho no rosto, de um sentimento tão gostoso, que uma pessoa, quando olhar para você, diz: qual o segredo? Me conta. Irmãos amados, o estilo de vida nosso tem um poder evangelístico, um impacto evangelístico magnífico. Imagine você quando uma pessoa entra pelos aqueles portões, primeira pessoa que ele encontrar, lhe dá um abraço e diz: que bom que você está aqui, que bom que você chegou, e a pessoa vê brilho nos olhos, e quando ele estiver entrando por aquelas portas, ele recebe um outro abraço e diz: rapaz, mulher que veio aqui, que bênção que você veio aqui, essa é a casa de Deus, você é bem-vindo aqui. E quando as pessoas olharem para o semblante de cada um, vê uma alegria indizível, cheia de glória, isso tem um impacto. Mas quantas vezes, irmãos, nosso semblante está abatido, nossa cara está comprida, parece que chupamos limão o dia inteiro. E as pessoas pensam: esse negócio de ser crente, esse eu estou fora. A minha vida é melhor que isso. Amados irmãos, permanecer em Cristo vai produzir na nossa vida algo extraordinário e incomum. E eu quero concluir, quero terminar. Mudando um pouquinho de figura, porque o projeto de Deus é que você e eu produzamos não só fruto, mas mais fruto, e não apenas mais fruto, mas muito fruto. Eu quero lembrar você que nesta mesma última semana de Jesus, quando ele proferiu essas palavras, até aliás antes de proferi-las, um dia ele estava caminhando perto de Jerusalém, estava com fome, e ele viu uma figueira, não era agora uma vide, não, era uma figueira. Muito bonita, muitas folhas. Os estudiosos dizem que a figueira produz primeiro fruto, depois folha. E aí Jesus é atraído para ver aquela figueira, ele levanta os galhos, levanta as folhas à procura de fruto, e não encontrou nenhum fruto. Aí Jesus amaldiçoa a figueira, diz: nunca mais nasça fruto de ti. O outro dia, passando por lá, a figueira estava seca, até a raiz. E o que significa isso? Significa que Deus não quer apenas aparência na nossa vida, Ele quer fruto. Ele não se impressiona com folha, Ele quer fruto. Folha não alimenta ninguém, Ele quer fruto. E eu concluo com o Salmo 80. Quando o salmista, olhando para a vinha de Deus, diz: Senhor, vem, visita a tua vinha. Está murcha, Senhor. Visita a tua vinha. Visita a tua vinha. E a minha oração nesta noite, irmãos, é que Deus nos visite. Talvez nós estejamos como ramos muito secos, muito murchos, muito sem vício, sem vigor. Tem muitos ramos caídos que precisam ser levantados. Tem muitos ramos com folhagem abundante, mas não tem fruto. Tem muitos ramos murchos que precisam receber revitalização. E a minha oração é que Deus nos visite nesta noite. Restaure a nossa sorte, para que nós produzamos fruto, muito fruto,
para que Deus seja glorificado na nossa vida, na nossa igreja. Que Ele nos ajude. Amém.